Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite para vocês. Continuo com minha alergia forte. Minha sinusite atacada. Espero que não seja coronga, né? Estou aqui isolado, né? Todo mundo está em casa, cada um nas suas casinhas, né? Assistindo às aulas. Espero que vocês estejam fazendo as atividades, conseguindo entender todo o conteúdo. Vamos dar continuidade no nosso assunto ainda, né? Agora já chegando nas partes finais, né? Da parte de reprodução humana. Então, o que a gente já viu até agora, né? Então a gente estudou um pouco sobre as questões que envolvem a adolescência, né? A puberdade, compreendendo as diferenças das características sexuais, né? Masculinas e femininas, nas diferentes faixas etárias, né? As características primárias, secundárias. Aprendemos sobre o funcionamento do aparelho reprodutor masculino, feminino. Então estudamos a morfologia, né? A estrutura, as partes que formam o aparelho reprodutor, tanto masculino e feminino. Vimos as partes, né? Suas funções, né? Cada estrutura, qual é a função que cada estrutura exerce, né? Qual é a função que cada estrutura tem. Estudamos o processo do ciclo menstrual, né? Compreendemos onde acontece a fecundação, o que acontece após a fecundação. Identificamos lá quais são os marcos, né, do que a gente considera o início da gravidez, o processo de nidação, né, de fixação do embrião, do aparelho do útero. Vimos lá também as etapas da gestação, né, que vai acontecendo durante cada semana, as estruturas que vão se formando, as diferenciações do embrião para o feto, né. Vimos as formas de parto. Espero que vocês tenham assistido aquele documentário que eu indiquei para vocês, né? Bastante interessante ele. Depois me digam o que vocês acharam, se foi útil, se não foi útil, se foi assustador, se não foi. Vi um pouquinho disso, falando dos partos, tipos de partos, da importância da amamentação, né? De como a amamentação ela é fundamental, principalmente no primeiro ano do desenvolvimento da criança, né? Tanto para a nutrição quanto para o reforço imunológico, né? Ou seja, das defesas do corpo do recém-nascido. Então é fundamental lá, pelo menos no período do primeiro ano até 2 anos. Vai variar, os médicos mudam a sua orientação, mas como é fundamental o leite materno nesse primeiro, segundo ano após o nascimento, né? De gestação. Gestação não, depois do nascimento, depois pós-gestação, né? E aí, pelo menos como alimento exclusivo, né? Até pelo menos os 6 meses, né? Depois vai se introduzindo outras coisinhas, outros alimentos, frutas, legumes, que são, tudo isso é fundamental, né? Para o desenvolvimento do bebê, né? Do recém-nascido, e todo esse amamentação, esses primeiros anos de desenvolvimento da criança fundamentais, né, para os estágios futuros, né? Tem vários artigos que falam sobre essa relação da amamentação, do parto normal para a saúde do indivíduo no futuro, né? Os pesquisadores vão encontrar vários estudos que correlacionam isso, né? Tanto no campo da psicologia como no campo do funcionamento do corpo, né? Da fisiologia mesmo, do funcionamento do corpo, né? Então a gente viu um pouquinho de todas essas etapas, né, e estruturas. Agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente falou. Lá no começo a gente iniciou falando sobre a questão da sexualidade de vida, né, das relações entre o entendimento dos comportamentos reprodutivos, dos comportamentos sexuais, né, nos seres humanos, né, enquanto sociedade, enquanto espécie, né. E agora a gente chega nessa parte final, aqui já concluindo essa parte da reprodução humana. A gente vai falar agora da saúde e sexualidade, né? Então a gente começou com sexualidade e vida, né? O que é que a gente trazia lá naquele início? A gente começou a discutir as questões que envolviam os padrões comportamentais da sociedade, o entendimento da sexualidade nas sociedades ocidentais, trouxe alguns exemplos de outras sociedades, né? Para mostrar como existe uma variação cultural do entendimento da sexualidade, né? Ou seja, a gente altera esses padrões, né, comportamentais, sociais, culturais, de sociedade para sociedade,
Então a gente viu esse começo, esse entendimento, a sexualidade, dos padrões e comportamentos que envolvem a sexualidade, né, o entendimento das fases de desenvolvimento, né, o entendimento do que é adolescência, do que é considerado, que a gente viu lá que sociedades que não existe adolescente, né, então que é criança e depois da criança é o adulto, né, por exemplo de diversas sociedades, por exemplo, grupos indígenas que a gente tem aqui, nações indígenas que a gente tem aqui no Brasil, trouxe isso como exemplo, né. Isso foi aquele começo, a gente fez esse link e agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a saúde e a sexualidade, ou seja, a relação entre saúde e sexualidade. Então não sei se vocês lembram, espero que vocês lembrem, lá do ano passado, do 7º ano, a gente passou um bom tempo discutindo o que era saúde, né? Então boa parte do conteúdo do 7º ano a gente discutia a saúde. E aí a gente começou falando sobre, lá no 7º ano, o entendimento do que era saúde, né? Então não sei se vocês vão lembrar, espero que lembrem. Então a gente estava discutindo lá no 7º ano que lá até antes de 1947, ou seja, até pouco tempo, até a duração da Segunda Guerra Mundial, né, um ano, 2 anos depois, o entendimento que se tinha sobre saúde era a ausência de doença, né? Vocês vão lembrar muito bem lá disso que a gente conversou bastante no 7º ano, né? Então todo o entendimento que tinha até mais ou menos 1946, 1947, era isso, que saúde era um estado onde existia a ausência de doenças, ou seja, a pessoa não está doente, a pessoa tem saúde. A pessoa está doente, a pessoa não tem saúde, né? E aí a gente viu lá com a fundação, a criação, né, da importantíssima, daquela questão importantíssima que é a Organização Mundial de Saúde, né? Essa instituição internacional, né, que envolve vários países que são membros e uma organização que trabalha, né, para questões da saúde, de prevenção de doenças, de ação, no caso, a gente está vendo agora, no caso da pandemia do Covid-19, a gente está vendo a atuação da OMS, né, sempre está ouvindo falar dela, sempre está vendo orientações de cientistas ligados ao OMS, a órgãos ligados ao OMS, a países que são ligados ao OMS, e a todas as orientações que vai seguir. Então a gente tem um pouco dessa função aí, e a OMS ela foi fundada em 1947, né? E com a OMS ela veio trazer um entendimento mais amplo do que era a saúde, né? Então a gente começou a ter aquele entendimento que saúde não é apenas a ausência de doença, né? A OMS ela trazia um conceito que até na época era até meio vago, né? Mas era um entendimento mais amplo, né? Porque para eles a saúde era um estado de bem-estar social, né? Mental e afetivo, né? Então essa noção do bem-estar social, mental e afetivo é o significado de saúde, era o que significava desculpe, mas o é muito forte. Era o que eles entendiam por saúde, certo? Então a saúde é esse estado de bem-estar social, mental e afetivo. Então, até que é um tanto vago, né, mas mais amplo, né? Porque pensar, a noção de bem-estar no Brasil pode ser uma, sei lá, na Suíça é outra, né? Os padrões eles podem variar de acordo com o modo de vida que a pessoa tem, né? Sei lá, uma pessoa que não tem o que comer, quando ela passa a comer, ela vai dizer que ela está com bem-estar, né? Mas foi importante porque a partir daí foi se aprimorando, né, o conceito de saúde, e a gente foi entendendo mais que existiam vários aspectos que envolvem a saúde, né? A questão de você ter um meio ambiente saudável, né? A pessoa ter acesso a água tratada, esgoto tratado, saneamento básico, alimentação de qualidade, ou seja, a partir da criação do OMS e da discussão sobre o que era saúde, a gente foi amplificando e aprimorando o conceito de saúde, né? Então, a saúde ela é muito mais compreendida com aspectos que são da ausência não da ausência, como é que eu posso dizer, fora do campo da doença, né? Ou seja, são aspectos que, ou seja, a preocupação com saúde hoje em dia ela é muito ligada a aspectos que necessariamente não estão tratando da doença propriamente dita, né? Mas está tratando do estado de plenitude da pessoa, né?
Aí tem alguns aspectos até envolvem aspectos da espiritualidade, da fé, alimentação, educação, moradia, ou seja, saúde é algo muito mais amplo do que propriamente dito a gente está tratando de doenças ou falando de prevenção de doenças ou de tratamento de doenças. O que é uma parte também muito importante do campo da saúde, certo? Mas a gente deixou de ser apenas isso, apenas o estudo da doença e das causas, né, que é fundamental, mas começa a tratar de outros campos da vida das pessoas para tornar esse conceito muito mais amplificado, certo? E é isso que é bastante interessante. Então, quando a gente fala da saúde e sexualidade, a gente está falando um pouco sobre isso, né? Sobre o bem-estar da sexualidade das pessoas, né? Então, do conhecimento, então quando a gente fala de saúde e sexualidade, a gente está falando do conhecimento do nosso próprio corpo, né? Cada um conhecer o seu próprio corpo, como eu conversei com vocês em algumas aulas, até porque se você conhece o seu corpo, se você entende como o seu corpo funciona, se você entende o que é cada parte do seu corpo, o que é cada estruturazinha do seu corpo, para que serve cada estruturazinha do seu corpo, se você tem esse conhecimento, se vocês detêm esse conhecimento, vocês conseguem perceber quando alguma coisa não está funcionando muito bem no seu corpo, né? Ou quando aparece alguma coisa que não deveria estar ali, né? Então vocês são os primeiros, nós, né, de forma geral, somos os primeiros a identificar, em muitos casos, e isso é muito importante, porque quando a gente identifica alguma coisa que está de errado no nosso corpo, ou que está funcionando de uma forma estranha, ou que apareceu alguma coisa que não existia ali, ou que não deveria existir ali, quando a gente consegue perceber isso, quando nós somos os primeiros a perceber isso, e a gente se dirige ao médico ou à médica, né, a gente percebe que o tratamento das coisas que a gente descobre, que às vezes é uma besteira, às vezes não é nada, mas às vezes pode ser alguma coisa, uma doença, uma infecção, ou alguma coisa mais grave, é mais rápido a ação, né, o tratamento, e a chance de cura é maior. Então, quando a gente discute a parte de sexualidade e saúde, a gente está discutindo isso, né? A gente tem o entendimento da estrutura do nosso aparelho reprodutor, ou seja, de nossas genitais, o que é cada parte, o que deveria ter ali em cada parte, como deveria funcionar, como funciona, como é, e se houve alguma alteração, ou se aparece alguma coisa que não deveria estar. Ou seja, quanto mais a gente conhece o nosso corpo, maior a gente é um agente da saúde individual, ou seja, da saúde do nosso próprio corpo, certo? Então, quando a gente pega esse conceito mais amplo de saúde da OMS e associa ele à parte da saúde e da sexualidade do nosso corpo, a gente parte para um espectro de conhecimento muito mais amplo, né? Porque a gente aqui não vai tratar apenas, quando a gente fala de saúde e sexualidade, a gente não está falando só de evitar as infecções sexualmente transmissíveis, de formas de evitar e prevenir infecções sexualmente transmissíveis. Que a gente vai falar também, que é fundamental, mas também tem essa parte do autoconhecimento, certo? Então a gente pode identificar sinais de alerta, ou seja, antigamente se entendia como a parte de saúde e sexualidade apenas discutir como se previne as infecções que antigamente chamavam de doenças sexualmente transmissíveis, que era as DSTs. Hoje o termo foi alterado, né, para infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente se entendia isso. Como é que a gente previne e evita de desenvolver ou de ser contaminado, né, infectado, na verdade, infectado por essas infecções, né, sexualmente transmissíveis? Como é que a gente evita elas? Mas a parte da sexualidade ela vai mais além disso, né? Então, do autoconhecimento do corpo, da percepção de sinais de alerta que o corpo pode estar nos mostrando, e se a gente conhece nosso corpo, se a gente conhece nossa intimidade, a gente vai saber desses alertas. E, ao mesmo tempo, além do autoconhecimento, é também fundamental a ampliação do diálogo, né? Então, das conversas, então você ter um diálogo com os seus responsáveis, né? Se for papai, for a mãe, avô, vó, tia, dependendo do que cuida de vocês, né? De ter o diálogo, de vocês entenderem como o corpo de vocês funciona e vocês poderem se expressar a partir disso com os seus pais, com os seus amigos, com os seus responsáveis, porque quando você tem seu autoconhecimento, seu autocuidado, vocês conseguem, ou seja, quando vocês se empoderam, né, do conhecimento sobre o funcionamento do seu corpo, vocês podem dialogar com seus pais: está acontecendo isso, papai e mamãe,
Aí, tipo, apareceu assim, tá assim, tô assim desse jeito, tô sentindo isso, não deveria ser assim, porque eu deveria estar assim, assado, né, desse jeito ou daquele jeito. Apareceu aqui um carocinho, não tinha isso, ou seja, você sabe onde cada coisa deveria estar e você sabe quando aparece alguma coisa que não deveria estar ali, né? E aí é importante que você tenha esse autoconhecimento, vocês não guardam para vocês, né? Esse autoconhecimento serve para vocês aumentarem o diálogo com seus pais, com suas mães, irmão, irmã, amigo, as amigas, né? Pessoas com quem você guarda intimidade, né? Porque caso apareça algum sinal de alerta, é importante você se comunicar com essas pessoas, você ter abertura para conversar com essas pessoas, para poder procurar ajuda médica né, ou qualquer tipo de auxílio que for necessário, certo? Então tudo isso é fundamental no entendimento da saúde e da sexualidade, certo? Outra coisa que é bastante importante é as visitas regulares aos médicos específicos que tratam das questões ligadas ao aparelho reprodutor masculino e feminino, certo? Então é importante ir ao médico ou à médica, né, especialista, porque vocês vão fazer um acompanhamento periódico, né, para ver se está tudo bem, se não está, e ao mesmo tempo a ida aos médicos ou médicas, né, especializados é importante porque vocês também é uma fonte que vocês podem tirar dúvidas mais diretas, né? Então vocês também podem acessar esses especialistas e tirar dúvidas mais específicas, discutir, por exemplo, métodos contraceptivos mais específicos. Quem pode passar para vocês algum método contraceptivo para quem já tem ou planeja ter uma vida sexual ativa. Esses métodos eles orientam da melhor forma, porque como eles conhecem os exames eles fazem seus exames de sangue, eles entendem mais do funcionamento, das especificidades do funcionamento do corpo de cada um dos indivíduos. Ele consegue passar para vocês, né, explicar quais são os melhores métodos para cada corpo, para cada indivíduo, certo? Então é importante isso também. Então, da mesma forma que a gente vai regularmente, a gente não mais, né, há alguns anos, mas vocês vão regularmente ao pediatra, né, ou ao dentista para cuidar dos dentes, para cuidar de forma geral do corpo de vocês, é importante também ir periodicamente aos médicos especialistas da parte reprodutiva, né? E, como eu falei, vocês podem discutir a prevenção de gravidez, né, a prevenção de doenças, das infecções sexualmente transmissíveis. E a gente tem os dois médicozinhos, né, ou médicos. O urologista ele trata do aparelho reprodutor masculino, né, das questões que envolvem a genitália masculina. Então, a pessoa sente ardência quando vai urinar, aparece algum carocinho no pênis ou na região genital, é bom procurar um urologista. O urologista ele não só lida do aparelho reprodutor masculino, certo? Ele também lida das questões do sistema urinário e do urinário, né, e também trata dos rins, né? Então, minha mãe foi no urologista, mas como assim? É porque o urologista ele trata do aparelho reprodutor masculino, mas ele também trata do sistema urinário que todo mundo tem, certo? Já o ginecologista, ele é um médico específico para as pessoas, né, que tem um aparelho reprodutor feminino, né? Então ele vai tratar e vai cuidar das questões que envolvem o aparelho reprodutor feminino. Então aí nesse caso aí é um médico que é exclusivo para quem tem um aparelho reprodutor feminino, certo? Então nesse caso aí a pessoa do sexo biológico masculino não vai ao ginecologista, porque não tem o aparelho reprodutor feminino, obviamente, né? Então, por mais que alguns exames, alguns testes sejam incômodos, né, principalmente no ginecologista, é importante ir porque tem vários exames que são incômodos, né? Se vocês já fizeram, por exemplo, um eletrocefalograma, eu já fiz e é um exame extremamente incômodo, né? Também, né? Vou passar sabão de coco na cabeça, bota uns eletrodos na cabeça, você fica lá meia hora, não pisque. Aí você fala com o olho aberto, não pode piscar, tipo, 10 minutos, agora fecha o olho, 10 minutos fechado. Então, obviamente que são de naturezas de incômodos diferentes, né? Estou aqui só falando uma brincadeira que tem vários exames que podem ser incômodos, mas são importantes, né? Então, como às vezes as meninas podem ficar incomodadas com o ginecologista, né? Porque envolve muita intimidade, né? Que é seu aparelho reprodutor.
Mas é fundamental o acompanhamento para ver se está tudo certo, se está tudo bem. É o ginecologista que percebe vários casos, às vezes alguns probleminhas que não são externos, né? Ou seja, na parte externa do aparelho reprodutor que são internos, como cisto nos ovários, né? Endometriose, ou seja, vários probleminhas que podem acontecer, e é fundamental o acompanhamento no ginecologista periódico, né? Para ver se está tudo bem. E os meninos também ir ao urologista quando tiver alguma dúvida ou algum incômodo, né? Nas genitais, certo? Ardência na urina, aparecimento de algum nódulo, algum carocinho, tem que ir logo no ginecologista, porque vai ver rapidinho e vai resolver os problemas, né? Ver se é algum problema também, né? Mas é importante, então é importante ter esse autoconhecimento e ir nos especialistas para ver as especificidades, certo? Ou seja, as coisas que estão para além do nosso conhecimento, que todo conhecimento é limitado, né? Então, tem um conhecimento até um certo ponto, que vocês têm aqui no 8º ano. Vamos falar agora um pouquinho sobre algumas infecções sexualmente transmissíveis, certo? Aqui está como doença, eu trouxe essa tabelinha aqui, que essa tabelinha é boa, mas só reforçando que a gente não fala mais, não tratar mais como doença, são infecções. Eu botei essa tabelinha aqui porque ela é completinha para vocês, ela inclusive, ela não tem no livro de vocês, no livro de vocês está separado o texto, mas eu trouxe ela aqui porque ela é bem resumidazinha, para a gente poder ir acompanhando como aula, né? Então ali tem as colunas, né? Tem a doença, que não é mais doença, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis, o agente, que é o agente etiológico, né? Ou seja, o organismo que vai causar essa infecção, os sintomas, a forma de transmissão e prognóstico. Então, o prognóstico é o que pode acontecer, certo? Com o agravamento dessa condição. Então eu trouxe aqui algumas. Então a gente tem aqui, começar aqui, tem uma primeira infecção sexualmente transmissível. Eu não trouxe as imagens porque eu não gosto de trabalhar com as imagens não. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar, certo? Cada uma das doenças e o que é que acontece. Eu não gosto de botar isso porque eu não gosto da didática do tratamento de choque não. Eu gosto que vocês fiquem informados, vocês tenham conhecimento, certo? Não gosto de botar foto, olha como vai ficar. Eu não gosto disso, né? Mas se vocês tiverem curiosidade, vocês ficam à vontade para pesquisar. Então tem a primeira infecção sexualmente transmissível aqui, que é a gonorreia. Ela é causada por uma bactéria, né? Essa bactéria com esse nome bem pequenininho aí, a Neisseria gonorrhoeae, certo? Aí no latim o A fica mudo. Então esse nome é gigantesco aí. Então é uma bactéria, certo? Os sintomas são inflamação no colo do útero, para quem as pessoas do sexo feminino, transtornos menstruais, secreções amareladas. Cuidado que nem toda secreção vaginal necessariamente é gonorreia, principalmente se você não teve relações sexuais sem nenhum método de prevenção, certo? Sem uso de camisinha. Se você não tem relações sexuais, tem alguns casos de secreção vaginal que são oriundos de alguma inflamação, às vezes por alguns fungos, né? A gente vai ver ali mais embaixo, né? Tem o caso da candidíase, que é bem comum, certo? Que ela pode ser transmitida, mas ela pode ser também desenvolver naturalmente pela proliferação de fungos, certo? Mas aí só são alguns sintomas. Mas essa secreção amarelada, ela tem um fedor muito forte, né? Um mau cheiro forte. Então a transmissão, contato sexual, né? Ou seja, relações sexuais sem um método de barreira, né? Então as infecções sexualmente transmissíveis são aquelas que são transmitidas a partir da relação sexual, certo? Às vezes de forma direta, né? Ou seja, do contato entre as genitálias, né? Mas como vocês podem ver aí, às vezes uma pessoa que tem gonorreia, ela pode passar de uma pessoa para outra se tem partilha de roupa. Então se as pessoas usam a mesma roupa, né? E a parte interna, né? Por exemplo, só que, sei lá, o moço está com gonorreia e ele usa cueca e outra pessoa, e sei lá, o irmão dele usa a mesma cueca que ele, por exemplo. Então, se não tiver lavado, ele usou, depois tu usou, compartilha a roupa na parte externa, na parte que tem contato com as genitálias, né? Então aí pode passar gonorreia de uma pessoa para outra dessa forma. E de toalhas também, ou seja, a pessoa se enxugou, compartilhou. Então o ideal é que as pessoas não compartilhem as roupas, principalmente se as roupas não tiverem sido lavadas, né? Então é isso aí, relação sexual, e aí vai, né? Então os prognósticos nas pessoas do sexo masculino pode ter esterilidade, ou seja, o sujeito fica estéril, ele não consegue mais ter filhos, né?
E no caso da mulher pode acontecer inflamação da pelvis, que é esses ossos aqui da cintura, esterilidade. E se ela estiver grávida, pode acontecer do recém-nascido ser cego, ou seja, a bactéria ela atinge os olhos do feto em desenvolvimento e o bebê nascer cego por causa disso, né? Então, todas essas doenças, todas as infecções que a gente está falando aqui, elas são evitáveis se as pessoas usarem os preservativos, né? Tomarem suas medidas de segurança da sua saúde individual e da sua saúde com seu parceiro ou parceira para evitar esse contato, certo? Então, principalmente com pessoas que têm parceiros sexuais diferentes, né? Ou pessoas desconhecidas, por aí vai. Então temos aqui a gonorreia. A outra infecção que a gente tem aqui é a sífilis, certo? Também ela é causada por uma bactéria, então o agente etiológico também é uma bactéria, assim como a da gonorreia. Nem sempre, gente, outra coisa que às vezes, por exemplo, no caso de gonorreia, ela pode atingir também a garganta das pessoas, ou seja, às vezes não fica só exclusivo nas genitais não, certo? Então a sífilis, o agente etiológico é a Treponema pallidum, é uma bactéria, né? Então os sintomas que vão aparecer inicialmente são úlceras, né? Caroços, né? Nas genitais, que não curam, ou seja, são feridinhas que persistem, elas não se curam. E depois elas vão amplificando para lesões na pele e na mucosa, ou seja, na mão aparecem várias lesões, né? Várias dessas úlceras aparecem na mão, às vezes nas costas, na mucosa, ou seja, na boca, no interior do nariz, na garganta, certo? Quando a sífilis se agrava, né? Então aí é uma questão também que é perigosa também, certo? Então, as formas de contágio é a partir do contato sexual, ou seja, das relações sexuais sem nenhum método preservativo, né? E pode passar da mãe para o bebê via placenta, certo? O prognóstico que pode acontecer é lesões no sistema circulatório nervoso, ou seja, no agravamento da sífilis, né? Malformação no caso do feto ou morte do recém-nascido, certo? Então também outra doencinha aí que é grave, que pode ser simplesmente evitada com o uso de preservativos. Temos a herpes genital, certo? Que é um vírus nesse caso, é o vírus hominis, certo? E tá aí como herpes genital porque também tem uma herpes que atinge a região da boca, da mucosa da boca, né? Chama de herpes labial. Essa herpes ela pode ser causada pelo vírus da catapora. Às vezes a pessoa tem catapora e depois catapora, sarampo e depois pega a herpes. Essa herpes na boca é diferente dessa herpes genital, certo? Porque elas são causadas por vírus diferentes. Então ela pode acontecer o quê? Lesões vesiculares, né? Das vesículas nos órgãos genitais externos, para formar umas bolinhas, umas verruguinhas, uns caroços, certo? Ela vai ser por contato sexual, né? Sobre a de relações sexuais sem nenhum método preservativo, que a gente fala dos métodos preservativos contraceptivos na próxima aula. E ela pode, né, contagiar o feto, né? Aumenta o risco de cancro no colo do útero, que é o câncer, né? Câncer no colo do útero pode ser agravado pela... Ela pode ser aí um agravante, né, do câncer no colo do útero. Então temos também aqui a hepatite B. Então são vários tipos diferentes que podem causar hepatite B, né? Ela pode causar lesões hepáticas, ou seja, lesões no fígado e cirrose, certo? Ou seja, quando a gente tem um agravamento das lesões hepáticas, a cirrose se forma no fígado. As pessoas podem entrar em contato com a hepatite B a partir do sangue, certo? Ou seja, contato com o sangue de pessoas contaminadas, que pode ter esse contato a partir da relação sexual, a partir do esperma, a partir de secreções vaginais. Então, por exemplo, necessariamente a pessoa não tem uma relação sexual genital, né? Às vezes tem uma relação sexo oral, né? Ou sexo anal, né? E ela pode ter contato com o esperma, com essas secreções, né? Via oral, e pode, no caso, aí, se contaminar com a hepatite B, né? Via placenta, leite materno e via saliva também. Ou seja, beijar a pessoa com hepatite B, você pega a hepatite B também, né? Então, como eu já falei, né, ele pode ter gravidade no fígado e pode levar à morte da pessoa, a hepatite B.
A SIDA, que é a famosa AIDS, certo? A AIDS ela é uma doença causada por um vírus, que é o HIV, ou seja, uma infecção sexualmente transmissível que é causada por um vírus, que é o HIV. O HIV é um vírus que ele ataca os linfócitos, né? As células de defesa dos glóbulos brancos, as células de defesa do corpo, do nosso corpo, e ele destrói o sistema imunológico da pessoa. Ou seja, ele destrói o sistema de proteção da pessoa, né? Então, nesse caso, a pessoa fica sem defesa do seu corpo, e ela pode morrer por ação pela ação de doenças oportunistas, né? Alguma outra doença que uma pessoa não tem defesa no seu corpo, ela pode morrer pela ação dessas doenças, certo? Então a AIDS é uma doença que ela não tem cura, né? Essas outras doenças têm cura, né? Mas a AIDS ela não tem cura, ela tem um tratamento, ou seja, diminui a carga viral, né? Mas a pessoa que tem o HIV, ela vai ter o HIV até hoje, né? Até a sua morte. Mas seguindo o tratamento certinho, as pessoas já conseguem ter uma vida normal com o HIV, né? Tem gente que porta, que é soro positivo, né? Que porta o vírus HIV, mas não desenvolve a doença, né? Ou seja, ele tem um HIV, ele pode transmitir o HIV, mas ele não desenvolve a AIDS, né? Tem gente que tem o HIV e desenvolve a doença, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Então a pessoa tem anemia, febre, perda de peso, alteração imunitária, porque o vírus ataca o sistema imunológico. Então ele pode ser contraído pelo sangue, certo? Pelo contato com o esperma, secreção vaginal, via placenta, leite materno. Saliva não, certo? Então, diferente da hepatite B, ela não transmite da parte do contato com a saliva, contato com o beijo, certo? Então a pessoa tem que ter contato com o sangue, ou seja, a pessoa pode pegar HIV entrando em contato com o sangue da pessoa, então recebendo transfusão sanguínea de uma pessoa que no sangue que tenha contaminado com o vírus, tendo relações sexuais sem métodos preservativos, compartilhando seringas, agulhas, ou seja, tem casos de pessoas que são viciadas em drogas injetáveis e compartilham agulha, né? E acaba se contaminando assim, se infectando com o vírus, né? A parte da contaminação desses instrumentos. Pode acontecer durante o parto, certo? Então tem que tomar cuidado. Hoje em dia já consegue a mãe tomar uma série de medicações para que no parto a mãe que tem AIDS, né, ela não passe o HIV para o bebê. Já tem métodos, mas pode passar no contato com o sangue. Então, no caso, a mulher que tem AIDS, ela não pode amamentar, porque o vírus ele passa pelo leite materno, certo? Então tá aí essas forminhas aí. Então, se não tiver os cuidados, ele pode se transmitir para o feto, né? E pode causar infecções generalizadas até a morte da pessoa que tem, certo? Principalmente por essas doenças oportunistas, que a pessoa vai estar com o seu sistema imunológico avariado, certo? Temos aqui o caso da candidíase, certo? É causada por um fungo, foi aquilo que eu falei, né? Que é a Candida albicans. A pessoa pode sentir picadas, né? Ardência a urinar, um comichão, fluxo vaginal muito forte durante o ciclo menstrual. A gente tem alguns fungos que estão no nosso corpo naturalmente. Às vezes, quando a gente tem uma baixa na imunidade, esses fungos eles se proliferam, né? Que é o caso da candidíase aí, né? Também tem o caso da candidíase quando ela atinge a boca, né? Que ela forma aquilo que a gente chama de sapinho, né? Na boca, que pode ser transmitida pelo beijo, certo? Então a candidíase ela pode ser transmitida pelo contato sexual, né? Pela relação sexual, a roupa, no mesmo caso lá, não compartilhar as roupas, né? Se tiverem lavado as toalhas, roupa úmida, esse H não sei o que foi, deixa eu sumir aqui para vocês verem. Então ela é mais frequente nas mulheres, não tem consequências graves, certo? Só esses incômodos aí, mas que é bom tratar porque é incômodo bastante, né? Temos aí a tricomoniase, que é causada por um protozoário, né? Que é a Tricomona vaginalis. Vai ter um ardor, comichão, fluxo vaginal amarelado, forte, com cheiro forte também, né? Vai ser a parte do contato sexual, o compartilhamento de roupas, né? Toalhas. Então ela pode causar infecção urinária na mulher e uretrite no homem, né? Que é infecção na uretra, certo? Temos o caso aí da pediculose púbica, né? Essa infecção aí é o que a gente chama do famoso chato, que é um artrópode, né? Lá do grupo dos carrapatos, né? Que é
Pitirius pubis, também pode causar lesões na pele, picadelas nas zonas públicas, na região das genitais. Pode ser transmitido se a pessoa não tem muita higiene, se a pessoa não lava o seu aparelho reprodutor certinho, suas genitais, né? Então pode passar de uma pessoa para outra, a partir de só as toalhas e a parte das relações sexuais, né? Não tem muitas consequências se desparalisar a pele, se desinfectar a roupa. Ou seja, se a pessoa tomar um banho direitinho, se lava suas roupas, se lava sua toalha, não é possível que nessa altura do campeonato a pessoa tenha chato e passe chato para os outros, né? É só uma questão de higiene. Falo isso, mas muitas pessoas não têm a higiene adequada. Tem um caso do condiloma, o condiloma acuminado, que ele é causado pelo vírus do HPV, né? Então o vírus do HPV ele pode causar pequenos caroços internos na uretra do aparelho reprodutor masculino e do feminino. Ele às vezes não aparece muitos sintomas muito nítidos, mas ele é mais grave nas mulheres, porque nos homens ele não tem gravidade, né? Porque ele é um precursor ele causa alterações nas células do colo do útero, e ele é um vírus que é muito importante no desenvolvimento do câncer do colo do útero. Então ele é bastante perigoso. Tem vacina para esse vírus, ou seja, para o HPV. Então qualquer pessoa tem acesso no SUS, no postinho de saúde. Vocês viram, quem nunca tomou a vacina, a vacinação é nessa faixa etária. Então as meninas dos 9 aos 14 anos, que é a faixa etária de vocês, né, toma essa vacinazinha, fica protegido do HPV, não corre esse risco. E os meninos também precisam tomar, né? Entre os 11 e 14 anos você vai lá, toma a vacina do HPV, porque por mais que não tenha gravidade nos meninos, eles podem passar para as meninas, né, durante a relação sexual sem nenhum método de preservativo. Então é perigoso, certo? Por mais que, então é o cuidado, ou seja, a saúde coletiva, né, o cuidado com o próximo. Então tem essas campanhazinhas. Então quem tem nessa faixa etária, as meninas de 9 a 14 anos, tem que ir tomar a vacina para HPV, que é esse nível do HPV pelo resto da vida, né? Mesmo que entre em contato com o vírus ele não vai causar nenhum problema na pessoa. E os meninos também, de 11 aos 14 anos, certo? Então espero que vocês tenham entendido. Na próxima videoaula a gente discute um pouco sobre os métodos preservativos e os métodos contraceptivos, certo? Tchau, fiquem bem, um abraço, saudade de vocês, espero que a gente se veja em breve.